Sabe aquela ideia de que o nosso cérebro é tipo um hardware, algo fixo que nunca muda? Pois é, e se eu disser que a história não é bem assim? Que, na verdade, ele está em constante conversa com o mundo à nossa volta. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar numa ideia poderosa, a de que as nossas experiências não só mexem com o nosso psicológico, elas literalmente alteram a nossa biologia. E para começar essa conversa, tem uma pergunta que parece um verdadeiro quebra-cabeça. Pensa só, será que a mesmíssima substância química, com a mesma dose, tudo igualzinho, pode causar efeitos completamente opostos em dois indivíduos? Parece que não faz sentido nenhum, né? Mas é exatamente esse mistério que a gente vai tentar desvendar. E olha, a pista para resolver isso não está só na química pura. Está na mistura, na interseção da química com o nosso mundo. A grande sacada é que o ambiente, o contexto, as experiências que a gente vive, tudo isso não é passivo. São forças ativas que estão ali, esculpindo o jeito que nosso corpo e principalmente nosso cérebro funcionam. Tá, mas como a gente sabe disso na prática? Para entender melhor, vamos dar uma olhada numa evidência que ajuda a montar esse quebra-cabeça. Um estudo fundamental que testou essa teoria de um jeito bem direto ao ponto. A gente está falando do experimento de Barlow. E olha, esse estudo foi um daqueles que meio que virou o jogo, mudou a forma como se entende a mente. Ele foi desenhado especificamente para isolar o impacto do ambiente na reação neuroquímica, usando um modelo animal para poder observar os efeitos bem de pertinho. E aqui está a genialidade da coisa, o jeito como montaram o experimento. Eram dois grupos de macacos. Os dois recebiam a mesmíssima substância, um inibidor de GABA, que, para simplificar, é como se tirasse os freios da ansiedade no cérebro. A única, e eu digo a única diferença entre os grupos, era a percepção de controle que eles tinham. O grupo 1 vivia num cenário totalmente imprevisível, sem poder fazer nada a respeito. Já o segundo grupo, esse tinha controle total, podia agir e influenciar o que acontecia ao redor. E agora que a coisa fica interessante e desafia tudo o que a gente podia esperar. Pensa bem, a mesma substância, mas dois ambientes psicologicamente opostos. O que será que aconteceu quando a química se encontrou com a experiência de cada grupo? Bom, os resultados, eles revelaram um paradoxo total. No primeiro grupo, aquele que não tinha controle nenhum sobre o ambiente, a substância provocou uma reação de medo agudo, pânico, ansiedade. Basicamente, uma resposta de vulnerabilidade total. Agora, se prepara, porque é aqui que fica impressionante. No outro grupo, o que tinha controle, a mesmíssima molécula causou uma reação oposta, completamente diferente. Raiva, agressão, uma resposta de confronto, de poder. Então vamos lá. De um lado, pânico. Do outro, raiva. Vulnerabilidade contra poder. E tudo isso por causa da mesma substância. A pergunta é, como isso é biologicamente possível? Bom, a resposta está num dos poderes mais fantásticos do nosso cérebro. Porque, veja bem, esse experimento não é só uma curiosidade sobre macacos, né? Ele é uma janela para um princípio fundamental de como o cérebro humano funciona e se adapta. Ele revela um poder que, na verdade, todos nós temos, a capacidade de mudar a nossa própria biologia. Esse poder tem nome, plasticidade neural. Pensa no cérebro não como uma pedra, mas como argila. Essa capacidade dele de ser maleável, de se reorganizar fisicamente com base no que se vive. E olha, isso não é metáfora não, é literal. Cada coisa nova que se aprende, cada emoção, tudo isso está lá criando e desfazendo conexões entre os neurônios, redesenhando o mapa do cérebro em tempo real. E é isso que nos leva de volta ao veredito do experimento. Fica claro que uma substância química não é um simples botão de liga e desliga. O cérebro não é um receptor passivo. Ele interpreta a substância. E essa interpretação depende totalmente da estrutura que já está lá. Uma estrutura que foi moldada pela história de vida, pela sensação de ter controle ou de ser impotente. No fim das contas, o ambiente modifica a matéria. É isso. Tá, e o que a gente tira disso tudo? Se o cérebro é mesmo essa argila e as experiências são as mãos do escultor, a implicação disso para a nossa vida é gigantesca. O que aconteceu com aqueles macacos no laboratório, de certa forma, acontece com a gente todos os dias. Isso fala sobre a nossa própria capacidade de mudança. E tem uma citação da nossa fonte que resume essa ideia de um jeito brilhante. É a chave de tudo. São as intervenções psicossociais e psicoterapêuticas que reescrevem ativamente nossa rede neuronal. Isso é a neuroplasticidade na prática, em ação. O que isso significa é simplesmente extraordinário. Pensa só, terapia, aprender uma coisa nova,
começar um hábito diferente. Nada disso são só ideias abstratas. São processos biológicos, físicos. São as ferramentas que temos para literalmente remodelar a arquitetura do nosso próprio cérebro. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final que é muito poderosa. Se as experiências podem, de verdade, esculpir a biologia do cérebro, a grande questão que fica no ar é: que tipo de experiências escolher para construir o cérebro que se quer ter amanhã? Fica aí a reflexão. Agradeço muito a companhia e a gente se encontra na próxima.